Vamos lá, pessoal, trabalhar aqui na preparação para a Cefaz Piauí. Nossa disciplina será Administração Financeira e Orçamentária. Meu nome é Jimmy Peterson, sou professor nessa disciplina para você. Vamos lá. Então observe o seguinte, pessoal. A nossa preparação está focada aí na ideia de agente de tributos, especialidade área geral. A prova objetiva de conhecimento específico é a P2 e a disciplina Administração Financeira e Orçamentária são 15 questões. Tranquilo? Beleza. Continuando aqui, pessoal, no edital de vocês, você vai perceber que existe essa distribuição aí, que vai de orçamento até orçamento e gestão das organizações do setor público. Tranquilo? Então, esse será o nosso conteúdo. Já passei para vocês um PDF, onde você já tem todo esse conteúdo destrinchado aí para que você possa adiantar essa disciplina, o conteúdo dessa disciplina, beleza? Muito bem, pessoal. O que acontece? Quando você vai estudar administração financeira e orçamentária, você vai perceber que existe uma base constitucional, a nossa Constituição de 88, aonde os artigos mais relevantes são o artigo 37, que tem os princípios da administração pública, o artigo 70 a 75, que fala do controle externo, Tribunal de Contas, e do artigo 165 ao 169, que fala do planejamento orçamentário, as leis orçamentárias, o PPA, a LDO, a LOA, os créditos adicionais, as diretrizes para a gestão fiscal, controle e limites de despesa de pessoal, com o pessoal. Aí você vai observar o seguinte, os destaques que a gente tem é o seguinte, são as leis ordinárias, PPA, LDO e LOA, o próprio processo legislativo orçamentário. No artigo 167, nós temos aí as vedações orçamentárias, e no artigo 169 a gente tem os limites para despesas com o pessoal. Então, essa é a nossa base constitucional. Nós temos ainda as leis infraconstitucionais, que são essenciais para o estudo de administração financeira orçamentária, que é a Lei 4.320, de 64. Essa lei ela estabelece normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanço da União, dos estados, do DF e dos municípios. Os conteúdos chaves, o conteúdo-chave dessa lei infraconstitucional seria classificações da despesa e da receita pública, classificação da despesa e da receita pública, os créditos adicionais, suplementares, especiais e extraordinários, a estrutura dos balanços, orçamentário, financeiro e patrimonial, estágio da despesa e da receita e os princípios orçamentários implícitos e explícitos. Nós temos ainda a Lei Complementar número 101 de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, a LRF, que institui normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal. Os conteúdos-chave são limites de despesa com pessoal, do artigo 19 e 20, a renúncia de receita e aumento de despesa, do artigo 14 e 16, os riscos fiscais e transparência, os relatórios fiscais e o controle de dívida pública e da gestão fiscal. Tranquilo? Então, isso aqui são leis infraconstitucionais. Nós temos ainda como referência para o estudo de AFO as normas técnicas e manuais da Secretaria do Tesouro Nacional, o MCASP, Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, que ele é atualizado anualmente pela STN e ele integra a contabilidade pública à lógica do orçamento com base no IPSAS e o TSP. A utilização, pessoal, são plano de contas aplicado ao setor público, as classificações da receita e da despesa, receitas correntes, despesas correntes, receita de capital e despesa de capital, reconhecimento de ativos passivos, as etapas da execução orçamentária e financeira e o registro contábil das operações orçamentárias. Nós temos ainda, pessoal, o Manual Técnico de Orçamento do MTO, que é publicado pela SOF-ME, Ministério da Economia, é um instrumento prático para elaboração, classificação e detalhamento das despesas e receitas no PELOA,
A utilização seria classificação programática, natureza de despesa, identificação de ações e metas orçamentárias. Observe que isso tudo aqui é a base para o estudo de AFO. Nós temos ainda as normas complementares importantes, que seria o decreto 93.872 de 86, que regula a execução orçamentária e financeira da União. Nós temos a Lei 10.180 de 2001, que é a Organização da Administração Financeira e Controle Interno do Ambiente Federal, que institui o CIAF. E nós temos também as portarias da STN-SOF, que atualizam classificações orçamentárias, procedimentos contábeis, regras de execução fiscal. E outras fontes de apoio didático que eu vou utilizar seriam a doutrina e obras clássicas. Seria o James Giacomoni, Orçamento Público, o Bezerra Filho, Administração Financeira Orçamentária, o Haroldo Santos Filho, a Lei de Responsabilidade Fiscal Comentada, o José Matias Pereira, Finanças Públicas, Teoria e Prática no Brasil, o Augustinho Paludo, Orçamento Público, AFO e Lei de Responsabilidade Fiscal, e nós temos o Giovanni Pacelli, com Administração Financeira Orçamentária. Até coloquei para vocês aí, ó, o Orçamento Público, do James Giacomoni, que já está na versão 19, eu tenho essa versão 17. Mas se você tiver a mais atual, tranquilo. E nós temos também aí, pessoal, o Giovanni Pacelli, com Administração Financeira Orçamentária. Essa versão 7 ainda está para sair, né? Está lá na pré-venda, que vai começar agora no dia 7 de abril, né? E nós temos aí o Orçamento Público, AFO e LRF, do Agostinho Paludo. Então essas são as bases para o estudo de AFO. Beleza, pessoal? Tranquilo. E outras fontes que a gente pode utilizar de apoio didático e jurisprudencial seria as decisões do TCU, as notas técnicas do STN, da SOF e da própria Confaz. E nós ainda temos os manuais de orientação da ENAP, que é onde eu faço os cursos nessa área de orçamento, acho bem interessante, tá certo? Tanto os híbridos como tem os presenciais e os EAD e IBP, tranquilo? Beleza. E finalizando aqui, para que a gente possa entrar no conteúdo, nós temos ainda as ferramentas de transparência e monitoramento, né, que seria a prática, o SINCOF, o CIOP e portal da transparência. Beleza? Dito isso, começando o nosso assunto, para que você possa memorizar essa definição de orçamento público, é interessante você entender que o orçamento público ele é um instrumento de planejamento. Observe que você destaca aí a ideia de planejamento, beleza, pessoal? Planejamento, gestão e controle que expressa de forma detalhada e transparente a previsão das receitas e a fixação das despesas do Estado para um determinado período. Geralmente, é o exercício financeiro anual, refletindo as prioridades políticas e econômicas do governo com foco na eficiência, responsabilidade fiscal e atendimento ao interesse público. Então, essa ferramenta orçamento público vai permitir você trabalhar com previsão de receita, fixação das receitas, focando, como eu falei para vocês, em eficiência, responsabilidade fiscal e atendimento ao interesse público. Beleza? Agora, um conceito técnico interessante é que o orçamento público ele é um documento que vai expressar de forma sistemática e detalhada a previsão das receitas e a fixação das despesas da administração pública para um exercício financeiro com o objetivo de atingir as metas previstas no planejamento governamental. Então, esse é o conceito técnico de orçamento público. Beleza, pessoal? Nós vamos precisar bastante dessas duas definições para resolver questões da Banca Fundação Carlos Chagas. Então, beleza. A base legal, artigo 165 da Constituição Federal de 88, a Lei 4.320 de 64, os artigos 2º e 3º, e a Lei Complementar 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Tranquilo, pessoal. Agora observe o seguinte. No edital de vocês, além da definição de orçamento público, é interessante nós observarmos as espécies de orçamento público.
Nós temos aí o orçamento público chamado de orçamento tradicional ou clássico. Qual seria a ideia desse tipo de orçamento? O foco é o foco contábil, é a contagem e financeiro. Ele tem pouca preocupação com os resultados da despesa e utilizado aí até meados do século XX. Beleza. Então, observa que a ideia do orçamento tradicional ou clássico é o foco contábil e financeiro. Já quando você pensa em orçamento de desempenho, que a Carlos Chagas gosta de colocar em suas questões, que inclusive de 2022 para cá caiu bastante, é o orçamento de desempenho. O orçamento de desempenho, pessoal, ele vai destacar os resultados esperados com os gastos. Ele liga despesas a programa de trabalho e mede produtividade e eficiência. Tranquilo? Então esse seria o orçamento de desempenho. Já o orçamento programa, que é o que nós utilizamos aqui no Brasil, ele está integrado ao planejamento estratégico. Ele classifica a despesa por programas, ações e objetivo. Ele é a base do modelo brasileiro atual. Então é muito importante a gente focar no orçamento programa. Beleza? Nós vamos destrinchar cada um deles nas questões, tá bom? Outra coisa importante, pessoal, é o orçamento base zero. Esse aqui também cai bastante em concurso. Vai resolver questões aí no que concurso, por exemplo, e você vai perceber que existem muitas questões sobre o orçamento base zero, o OBZ. O que acontece? Para eu saber que ele está falando desse tipo de orçamento, você vai entender que todas as despesas elas são reavaliadas do zero. Ele não considera o histórico de gastos e ele vai requerer justificativa para cada novo gasto. Essas são as características do orçamento base zero. Tranquilo, pessoal? Beleza. Eu fiz aqui um resumo que eu acho importante, um quadro resumo, para que você possa colocar na sua mente, né, pessoal, e colocar em prática nas questões as características principais de cada tipo de orçamento. Então, quando você pega a espécie de orçamento tradicional, você vai ver que ele tem como característica principal o controle contábil das receitas e despesas. A ênfase são nos valores, na quantidade, no quantitativo. Quando você pensa na espécie de orçamento público desempenho, você vai ter avaliação de produtividade e eficiência. E a ênfase no desempenho é o resultado. Quando você pensa no orçamento programa, que é adotado aqui no Brasil, nós temos o que ele vai falar na prova, a integração com o planejamento estratégico governamental. E a ênfase são em programas e objetivos. E o base zero, ele tem a ver com reavaliação total dos gastos planejados. A ênfase é na justificativa dos custos. Então esse seria um resumo, um quadro resumo interessante para que você memorizasse, para que a gente pudesse aplicar nas questões da Fundação Carlos Chagas. Ok? Beleza. Eu coloquei aqui, pessoal, uma questão para que a gente possa trabalhar o conceito de orçamento público e, de alguma forma, habilitar essa informação para que você tenha respaldo na hora de responder essa questão com tranquilidade. Observe o seguinte, o orçamento público ele é um instrumento, tipicamente, que serve para quê? Observa que o orçamento público ele vai trabalhar com planejamento e controle. Essas são as palavras principais que você deve entender essa relação de orçamento público, planejamento e controle. Não é punição e castigo, não é tributação e comercialização, não é definição de lucros e dividendos e nem muito menos comercialização e exportação. Quando você pensa em orçamento público, você dá ênfase a planejamento estratégico e controle, ok? É claro, você pensa na sua casa, você tem um orçamento. Se você perde o controle, infelizmente, você vai ter problema, porque você tem que ter receita suficiente
para que você possa pagar as suas despesas. Consequentemente, você tem que fazer um planejamento bem feito, isso no seu dia a dia. Então, você tem que ter planejamento e controle. Então, gabarito aí você marcaria tranquilamente a letra B. Ok, pessoal? Tranquilo? Vamos fazer aqui a justificativa. O orçamento público, ele é essencialmente um instrumento de planejamento e controle da ação governamental. Ele permite ao Estado fazer alguns verbos importantes, ó, planejar e controlar, verbo transitivo direto aí, ó. Planejar a arrecadação das receitas e os gastos, que são as despesas, com base nas prioridades sociais e econômicas. Controlar a execução financeira, fiscalizando se os recursos estão sendo usados conforme previsto na LOA. Tá certo, pessoal? Nós vamos ver que a LOA é uma lei ordinária que está lá no artigo 165 da Constituição Federal e será lei de iniciativa do Poder Executivo. Ok? A base legal, artigo 165, e a lei 4.320 de 1964. Tranquilo, pessoal? Por isso, nosso gabarito aí ficou a letra B. Orçamento público relacionado a planejamento e controle. Beleza, pessoal? Muito bem, vamos para a próxima questão. Eu fiz aqui a análise de cada alternativa, você olha com calma, e o nosso foco foi exatamente no planejamento e controle. Outra questão interessante que caiu recentemente foi essa aqui, ó. Recentemente, não tão recente, mas de 2020, que eu achei interessante colocar para a gente. Não é da FCC, mas é interessante para nos direcionar para as questões da Fundação Carlos Chagas. Então, olha só, é correto afirmar que o orçamento público é um processo de planejamento e controle, foi o que a gente já viu. Observa que no seu dia a dia, planejamento e controle é algo que é contínuo e dinâmico. É a mesma coisa para o Estado, com resguardadas as devidas proporções, né, pessoal? Porque o Estado, você sabe que toma de conta de várias coisas. Então, já sei o seguinte, que o orçamento público, ele é um processo de planejamento onde ele é o quê? Contínuo e dinâmico. E que o Estado utiliza para demonstrar o quê? Quais são os seus planos e programa de trabalho para um determinado quê? Período. Trata-se de um documento de previsão de receita e de autorização de despesa. Então, essa seria a definição relacionada aí ao orçamento público. Tranquilo, pessoal? Então, você marcaria aí a letra B, ó. O orçamento público, ele é algo que é planejado, e esse planejamento aqui você vai perceber o seguinte, ó, tem continuidade e tem dinamismo. Ok, pessoal? Então você marcaria a letra B. Por que eu marcaria a letra B? Porque é o seguinte, o orçamento público ele é um instrumento contínuo e dinâmico de planejamento governamental, elaborado anualmente com base em diretrizes plurianuais, que é o PPA, e metas que são estabelecidas na LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ok, pessoal? Aqui você vai ter a previsão de receitas públicas. Como é que entra dinheiro? Através de tributos, contribuições. E autoriza despesas. Quais seriam essas despesas? Você imagina o SUS, gastos com saúde. Você imagina aí a questão da educação. A educação é cara, né? Você tem a questão da segurança pública. Então, seriam despesas que eu tenho. Então, eu tenho que arrecadar e realmente utilizar esse dinheiro nas despesas, nos pagamentos de pessoal, por exemplo. Você vai trabalhar no serviço público, consequentemente, você vai ser uma despesa para o Estado. E ainda, nós temos a orientação à execução dos programas de governo, de forma integrada e planejada. Essa seria a ideia do instrumento denominado orçamento público. Guarde essas palavras, ele é contínuo e dinâmico. É igual ao seu orçamento, ó. Continua e tem seu dinamismo. Ou seja, de acordo com a necessidade, eu posso fazer realocações. Beleza? Então, nosso gabarito aqui, voltando aqui, pessoal, ficou aí a letra B. Tranquilo? Vamos lá. Próximo. Aqui, pessoal, nós estamos aplicando o entendimento da definição de orçamento público. Fica mais fácil o entendimento nas questões. Outra questão interessante é o seguinte: é correto afirmar se
a principal função do orçamento público. Observa que a principal função dessa ferramenta, desse instrumento, a gente pode chamar ferramenta, instrumento, é prever e autorizar as receitas e despesas do governo para um determinado período. Tranquilo? Essa é a ideia do orçamento público. Então você marcaria tranquilamente a letra A, pessoal. Prever e autorizar as receitas e despesas do governo para um determinado período. Por quê? Vejamos. Conforme na própria Constituição Federal, no seu artigo 165, e na Lei 4.320, é justamente prever as receitas e fixar despesas para o exercício financeiro. Tanto é que isso aqui é um dos princípios. Autorizando o Poder Executivo a realizar arrecadações e gastos públicos. O orçamento ele não é uma ordem, grave bem isso aqui, ele não é uma ordem de execução obrigatória em todos os itens, mas sim um instrumento legalizado de planejamento e autorização do uso de recursos públicos, integrando o sistema de planejamento governamental composto por essas leis ordinárias aí, PPA, LDO e LOA, que são leis de iniciativa do Poder Executivo. Tranquilo, pessoal? Beleza, então aqui você marcaria realmente que o orçamento ele tem como a sua principal função prever e autorizar as receitas e despesas do governo para um determinado período. Grave bem esse conceito, é importante. Próxima questão, olha só. O orçamento público é um instrumento de planejamento, nós já sabemos disso, já tem que estar na sua mente. Ele é justamente a ideia de planejar, é a ideia de controle, que detalha a previsão. Olha só qual é a previsão que eu faço com o orçamento. Observa que eu faço a previsão das despesas que serão realizadas, comparando-os com as receitas, não é isso? Ou não? Observa que nós vimos, pessoal, que a ideia do orçamento é justamente detalhar a previsão dos recursos a serem arrecadados e a destinação desses recursos a cada ano. Então você marcaria realmente a letra D. Ok? Muito bem. O orçamento público ele é o principal instrumento de planejamento de curto prazo da administração pública, conforme o artigo 165 da CF, de 88, e a Lei 4.320. Então a LOA ela deve estimar as receitas a serem arrecadadas, fixar as despesas que poderão ser executadas, tudo isso com base em um exercício financeiro. Então esse ano aqui é o exercício financeiro. Desde o dia 1º de janeiro a 31 de dezembro é o período do exercício financeiro anual. Então assim, pessoal, o orçamento ele aponta quanto o governo pretende arrecadar em receitas. E com esses recursos serão aplicados aonde? Saúde, educação, segurança, infraestrutura, etc. Beleza? Então essa seria a ideia relacionada aí ao nosso orçamento público. Tranquilo? Então nosso gabarito aí realmente ficou a letra D. Beleza, pessoal? Beleza. Está aqui a fundamentação. Vamos para a próxima questão. O orçamento público é uma ferramenta essencial para a gestão financeira dos governos que permite, olha só, até agora a nossa retórica é essa, planejar e controlar. Planejar e controlar o quê? Receitas e despesas. Tá certo? Dos entes públicos. Então, a função primordial do orçamento público nós acabamos de ver isso aqui, é o equilíbrio das contas públicas e indicação das prioridades do governo para a sociedade. Sem problema nenhum. Observa, pessoal, que eu coloquei para você o seguinte. O orçamento público, ele visa planejar, prever e autorizar a execução de receitas e despesas, equilibrando as contas públicas e orientando a alocação de recursos, para onde vai o recurso, segundo as prioridades do governo. Então, lá no artigo 165 da Constituição Federal, ele determina que o orçamento público é um instrumento que organiza esses três instrumentos. A própria LOA, o orçamento em si, o PPA, Plano Plurianual, que é de médio prazo, importante saber disso, inclusive caiu na prova do Ministério Público do Estado do Piauí. E nós temos aí a LDO,
que orienta a LOA. Eu sempre digo que é uma família. Ó. O PPA é como se fosse o pai. A LDO é a mãe. E a LOA é a filha. Então observa quem é que orienta a filha? A mãe. E esse planejamento é feito por quem? Pelo pai. Plurianual. PPA, LDO e LOA. A LOA, ela faz a previsão da receita e fixação da despesa. Então observa que a função, ela está ligada diretamente aqui à própria Constituição Federal, né, pessoal? Eficiência, artigo 37, né, da administração pública, eficiência na gestão pública e a responsabilidade fiscal, conforme a própria lei de responsabilidade fiscal. Tranquilo? Que é a lei 101 de 2000. Então, nosso gabarito aí realmente ficou a letra A. Beleza, pessoal? Tranquilo? Muito bem. Continuando. Eu fiz aqui um quadro resumo com as principais definições e descrições. Então, por exemplo, quais são as finalidades do orçamento público? Veja só. A primeira finalidade aí nós temos o planejamento das ações públicas, que define prioridades, metas e objetivos da administração. Aí eu coloquei a base legal para que você possa visualizar. Outra finalidade, previsão de receitas. Estimar os valores que o Estado espera arrecadar no exercício. Fixação da despesa. Autorizar legalmente os gastos públicos, com limites definidos. É um instrumento de controle, sim, instrumento de controle, porque permite fiscalizar a execução das ações do governo através dos tribunais de contas. Observe que nós temos o TCU, o TCE e o próprio controle social, portais de transparência, etc. A própria transparência pública, princípio da publicidade, da visibilidade e alocação dos recursos e gastos públicos. Nós temos aí a eficiência na gestão, que organiza os recursos de forma racional e alinhada ao interesse público. E nós temos aí a responsabilidade fiscal, que garante equilíbrio entre receitas e despesas, evitando déficits persistentes. Beleza, pessoal? Então, essas são as finalidades do orçamento público. Então, nosso gabarito aí ficou realmente aí, pessoal, a letra A. Muito bem. Próxima questão. Observe que isso aqui está no tópico 1, a parte de orçamento público. Ok, pessoal? Então, olha só, o orçamento público, nós já vimos que ele às vezes vai falar ferramenta, às vezes vai falar instrumento, mas é a mesma coisa. Utilizado para prever receitas e despesas públicas. O seu conceito então nós vimos que o conceito é bem simples. Ele é um instrumento de planejamento e controle para execução das finanças públicas. Então aqui facilmente você marcaria a letra A. Facilmente você marcaria aí letra A. Vejamos. O orçamento público é, por excelência, um instrumento de planejamento e execução das finanças públicas. Ele orienta o governo em prever receitas e autorizar despesas. Observe que a gente não saiu disso até agora. Para determinado período, normalmente anual, com o objetivo de planejar políticas públicas, garantir o equilíbrio fiscal, atender às demandas sociais com base nos recursos disponíveis. Tranquilo? Então essa seria a ideia do nosso orçamento público. Por isso, realmente o gabarito é a letra A. Letra B fala execução das finanças públicas e privadas. Privada não, né, pessoal? Uma coisa importante, na letra C, ele fala sobre função alocativa. Vamos ver o que é isso aí. Observe aqui comigo. Antes disso, só colocando aqui a letra B está incorreta, porque o orçamento público não abrange finanças privadas. A letra C, embora o orçamento público possa influenciar na função alocativa, que a gente vai já trabalhar nela, proposta por Musgrave, isso não define o seu conceito, não há relação direta entre orçamento público e prevenção de PPPs, e o lucro não é o objetivo central do orçamento público, especialmente no caso de empresas estatais dependentes. O que eu quero chegar na função alocativa. Uma dica de concurso, antes de eu prosseguir, é o seguinte: se a pergunta exigir o conceito geral de orçamento público, procure sempre os termos planejamento, execução, controle,
finanças públicas, previsão de receitas e autorização de despesas. Beleza. O orçamento público ele é uma ferramenta essencial para o equilíbrio das contas públicas, além de indicar as prioridades do governo para a sociedade. Nesse sentido, qual das alternativas abaixo reflete corretamente uma das funções principais do orçamento público? Olha que interessante, ele quer uma função principal que a gente acabou de ver em outra questão. Observe que as questões, pessoal, começam a ter uma repetição. Consequentemente, com essa repetição fica mais fácil a assimilação. Porque a gente já viu o seguinte, ó, o orçamento público ele é um instrumento de planejamento, observa, que detalha a previsão dos recursos a serem arrecadados. Você marcaria a letra D. Observe que isso aqui ficou repetitivo. Então, particularmente, já fica mais fácil o seu entendimento. Beleza. Já coloquei isso aqui para vocês. Você já tem essa ideia. Já coloquei a nossa base legal, é a mesma até agora, que nós estamos trabalhando, artigo 165 da CF, a Lei 4.320 e os instrumentos PPA, LDO e LOA. Vamos lá, deixa eu só passar aqui. Muito bem. Vou dizer uma coisa, tem como parar um pouquinho?